Boa noite, turma. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado do simulado, que vocês tenham ido bem, né? Estamos aí na reta final. Eu acho que vocês têm todas as condições aí de conseguir o sonho que vocês buscam, tá certo? Batalharam um ano inteiro, estudaram bastante. Eu acho que vai rolar, né? Tenho certeza disso. A aula de hoje a gente vai fazer uma correção das questões de história da África do simulado. Eu queria dizer também que estou à disposição. Vou até depois deixar o meu WhatsApp com vocês, para quem tiver dúvida e tal, pode entrar lá em contato, tá? Essa aula vai ser a correção do simulado e a última aula nós vamos fazer uma revisão. Eu estou pensando também se eu não faço um plantão, abro uma sala de Google Meet ou de Zoom para a gente fazer um plantão de dúvidas e tal, conversar, assim, quem quiser entrar, para a gente conseguir conversar ao vivo, né? Vamos ver se vai rolar isso. Tá bom? Então, vamos à nossa correção do simulado, né? Tá aqui a parte de história da África já, né, pessoal? Então, nós vamos corrigir a questão 28, 29 e 30, tudo bem? E, de novo, se ficar alguma dúvida, vocês podem me procurar, tá bom? Então, vamos lá. Questão 28, ela diz o seguinte, pessoal. Durante o período da Guerra Fria, as ideias do panafricanismo e do panarabismo foram relevantes na afirmação de diversos movimentos de libertação e de independência na África e no Oriente Médio, né? Acerca desses movimentos e de suas proposições e correlações, é correto afirmar exceto, tá bom? Então, essa questão, pessoal, tinha que marcar a alternativa incorreta, tá bom? Porque tem aqui o exceto. Ele não estava em letra maiúscula, pode ser que alguém tenha não percebido o exceto aqui, né? Porque ele fala, é correto afirmar exceto, tá? Tem que prestar atenção nessas coisas. Eu deixei assim, pessoal, porque essa questão da ACAF, tudo bem, eu adaptei, porque ela tinha só 4 alternativas, A, B, C, D, e eu coloquei uma alternativa E também, mas eu não adaptei aqui o enunciado, tá? Então, deixei como estava. Vocês podem ver que na outra eu coloquei, por exemplo, o incorreto em letra maiúscula, tá? Mas como nem todas as provas fazem isso, então essa aqui, de certa forma, é uma pegadinha também, para a gente lembrar que a gente precisa prestar atenção nessas coisas, tá, pessoal? Então vamos lá. O panafricanismo e o panarabismo, o que a gente precisa lembrar? Olha só. No final do século XIX, as potências coloniais europeias, elas entram muito forte na África, tá bom? E no Oriente Médio também, praticando o colonialismo. Então, eles colonizam os povos africanos, né? Os povos também árabes, colonizam esses países para extrair dali riquezas, recursos naturais, o trabalho, de certa forma, inclusive chegando até trabalho escravo, tá bom? Né? Um regime de trabalho forçado que muito se assemelha ao trabalho escravo. Então, essa situação perdurou até mais ou menos o final da década de 1950, tá? Embora alguns países tenham ficado independentes já antes disso, é a partir da independência de Gana, em 58 ou 59, agora não estou lembrado, que começa uma avalanche de independências na África, tá? O ano de 1960 teve dezenas de independências, né? E elas, umas mais, outras menos, todos esses projetos de independência nacional, eles se baseavam nessas ideologias panafricanista e panarabista, no caso dos países do norte da África, que são países também de povos árabes, né? Além também dos povos do Oriente Médio, que estão fora da África e que também são árabes. O panafricanismo, tanto o panafricanismo quanto o panarabismo, então eles eram movimentos anticoloniais, tá certo? De libertação nacional. Além disso, por que o pan, né? A gente lembra, por exemplo, do pan-americanismo, tá certo? Que aqui nas Américas tem os Jogos Pan-Americanos, na verdade. Esse pan significa todos, né? Daí que vem pansexual também. Então, por exemplo, os Jogos Pan-Americanos, que tem aqui na América do Norte, na América do Sul, eles congregam todos os países das Américas, né? Só que o que a gente precisa lembrar a diferença do panafricanismo e do panarabismo, os dois, em relação ao panamericanismo aqui, o panamericanismo é uma coisa mais conservadora um pouco, tá? Ele tem a ver com, tem também o negócio dos jogos e tal, mas de certa forma ele é uma ideologia, o pan-americanismo, que também ele junta tanto a América Latina quanto a América do Norte, o Canadá, Estados Unidos, e ele é uma ideologia mais do século XIX, também das independências, mas de uma construção
de uma esfera pan-americana, tá, das Américas, em oposição à Europa, mas é uma esfera branca, tá certo? Então, é uma ideologia que não é necessariamente antirracista, né? E o pan-africanismo, o pan-arabismo, não. Eles são ideologias anticoloniais mais radicais, tudo bem? Aí, por que esse nome pan? Porque a ideia é congregar todos os povos africanos ou todos os povos árabes, né? E aí a gente tem que lembrar, por exemplo, que assim, uma liderança importante que aparece aqui nessa questão é o Kwame Nkrumah, de Gana. Eu já falei de Gana, que foi um país que abre essa avalanche de independência, essa onda de independências a partir da década de 1960, tá? Kwame Nkrumah, ele defendia que era importante para os países africanos eles se juntarem, né, depois das independências, para não manter as fronteiras dos países africanos, inclusive as fronteiras que tem até hoje, pessoal, são fronteiras instituídas pelo colonialismo, não são fronteiras instituídas pelos próprios africanos, né, antes do colonialismo, embora isso tenha sido referendado pelos africanos depois, porque essas fronteiras permaneceram após as independências, né? Mas elas foram fronteiras que foram estabelecidas pelo colonizador. E o Kwame Nkrumah, ele defendia que os países deveriam abolir essas fronteiras e se juntar para se tornarem mais fortes, tá? E não foi isso que aconteceu. A gente sabe que, na verdade, aconteceu o contrário, né? Porque as potências coloniais, a França, a Grã-Bretanha, conforme elas iam saindo, elas também promoveram o que a gente chama de balcanização, né? Que é a divisão desses países que eram até países maiores, em países menores. Então, a divisão das fronteiras em países pequenos. O termo balcanização vem da região dos Balcãs, na Europa, que passou por esse mesmo processo. Depois do fim do Império Otomano, eles se dividiram em vários países pequenos. É uma região que sempre teve problemas geopolíticos, tá? Até hoje tem um pouco isso ainda, principalmente na década de 90 teve guerras muito pesadas. Então, por que, como Nkrumah falava isso? Que os países eles tinham que, se eles fossem países muito pequenos e fracos, eles não iam conseguir a sua independência verdadeira. Eles tinham que se juntar para se tornar grandes países, né, e se tornarem mais fortes. Eu acho que eu já vou falando meio que tudo, depois a gente vai para as alternativas, tudo bem? Então, o pan-africanismo defende isso, né? As independências nacionais, a união dos povos, né? O pan-arabismo também tinha essas mesmas características, mas ele está mais voltado aos povos árabes, tá? E alguns países, como eles são simultaneamente árabes e africanos, eles também eram países que congregavam essas duas. O exemplo talvez mais forte disso é o Egito, embora todos os países do norte da África, né, Argélia também tinha muito forte isso, passasse mais ou menos por isso, né, de se tanto se identificar com o pan-arabismo quanto com o pan-africanismo, né? Eles eram países árabes que estão localizados na África. O Egito, particularmente, é muito forte isso, porque o Gamal Abdel Nasser, né, que também aparece aí, era uma liderança muito importante da luta anticolonial, e ele falava que o Egito ele tem três almas: o arabismo, o africanismo e o islamismo. Tá? Lembrando, pessoal, que a gente não pode confundir islamismo com árabe, tá certo? Os muçulmanos com os árabes. O árabe é um povo, tá certo? Um povo, e o islamismo é uma religião. Existem árabes não muçulmanos, tá? Existem árabes cristãos, de outras religiões, também existem muçulmanos que não são árabes, né? Principalmente na Ásia e também na África, né? Na África o islamismo está se expandindo para além dos povos árabes. Já. Então, a gente tem, por exemplo, a Somália, país muçulmano, né? Que não é necessariamente árabe. Então, como eu falei, né, pessoal? Então, quer dizer, as potências europeias coloniais, principalmente França e Reino Unido, elas eram potências que queriam manter o seu domínio colonial, e o pan-africanismo ele lutava contra esse domínio colonial, pela independência dos países, né? E também pela presença dos Estados Unidos, que ele se colocava como anticolonial, mas ele também fazia um neocolonialismo, tá? Que é um conceito do Kwame Nkrumah, que é uma colonização econômica, embora não tivesse domínio político, colonialismo político. Tudo bem? E, por último, o pan-africanismo também lutou com muita força contra o regime do apartheid, os regimes racistas da África Austral, que é a região do sul da África, tanto a África do Sul quanto o Zimbábue, Namíbia, tá certo? Também Moçambique, Angola, as colônias portuguesas, né? O que aconteceu? Esses países eles ficaram independentes, mas foi uma independência feita pelos brancos, né? A África do Sul é um exemplo muito claro disso. O Zimbábue, que chamava Rodésia do Sul, depois mudou de nome. Então, Rodésia do Sul era o nome do país, desse estado branco ali na região, né? Quando depois o regime supremacista branco caiu, eles mudaram o nome do país, os negros, né, para Rodésia, né? Então,
essas independências foram feitas pelos brancos, então eles não eram independências verdadeiras aos olhos do panafricanismo. Por isso que eu falei no começo, o panafricanismo é uma ideologia radical, né, antirracista também, anticolonial e antirracista. Então eles viam como o seguinte, assim, uma independência feita contra as potências coloniais, mas para instituir um regime dos brancos que explora os negros na África, ela não é uma independência africana, né? Então a África do Sul, por exemplo, era um país independente, né, só que tinha um estado dominado pelos brancos e tinha um regime de apartheid. Né? Então, isso não era uma independência de verdade. Então, o pan-africanismo também lutava contra esses regimes, tudo bem? Isso é uma diferença, por exemplo, no caso do pan-americanismo, né? Que nasce como uma independência também dos brancos aqui na América do Sul, por exemplo. Né? Então, o Brasil do século XIX tinha essa ideologia do pan-americanismo e era um Estado escravista. Né? Então, também é uma coisa que a gente foi lutando contra. Né? Então, vamos lá para as alternativas, pessoal. No Oriente Médio, o pan-arabismo teve no presidente egípcio Gamal, aqui acho que fala Ramal, tá? O Gamal, não tenho certeza. O presidente egípcio Gamal Abdel Nasser, uma de suas principais lideranças. Nasser defendia a união dos povos árabes contra a forte presença dos Estados Unidos e Israel. Tá certo, né, pessoal? Falamos lá dos Estados Unidos. Também Israel, que passa também a exercer o colonialismo sobre os povos árabes, né? Então faz a guerra contra o Egito, explora lá a Cisjordânia, ocupa os territórios dos palestinos, na verdade. Então é um pouco essa coisa do colonialismo também, né? B, das potências europeias coloniais, França e Reino Unido apoiaram a agenda dos dois movimentos, né, dois movimentos, pan-africanismo e pan-arabismo, já que viam os mesmos como uma forma de impedir a expansão dos interesses soviéticos na África e no Oriente Médio. Não, pessoal, muito pelo contrário, pan-arabismo, pan-africanismo, eles lutavam contra o domínio da França e do Reino Unido sobre esses países, na verdade. Inclusive, são movimentos que se aproximaram dos soviéticos, né? Alguns pan-africanistas mais, outros menos, tá? Mas eles tinham essa aproximação. O Nasser do Egito é um exemplo claro disso também. Né? O panafricanismo inspirou vários movimentos de libertação nesse continente. A intenção de criar uma identidade africana era instrumento ideológico de aproximação dos povos na luta contra as metrópoles. O panafricanismo inspirou vários movimentos de libertação nesse continente. A intenção é criar uma identidade africana, era instrumento ideológico de aproximação dos povos na luta contra o metal. Isso mesmo, tá, pessoal? Então, ele aproximava os povos, queria criar uma identidade pan-africana, na verdade, e que aproximava esses povos, que eles têm suas diferenças, mas eles também têm suas semelhanças na luta contra o quê? Contra o colonizador europeu, tá? Contra as metrópoles. D. O outro alvo do movimento pan-africanismo era o racista regime, o regime racista, está errado aqui, o regime racista sul-africano que se perpetuou no poder através do apartheid por décadas. Isso mesmo, falamos disso também, né? E uma das mais importantes lideranças pan-africanistas, o líder da independência e primeiro presidente de Gana, Kwame Nkrumah, destacou-se por defender a unidade africana e criticar a balcanização, isto é, a divisão do continente africano em vários países pequenos após a independência. Então é isso, também falamos na introdução, tá certo, pessoal? Aqui tinha que marcar a B, que é a alternativa incorreta, tudo bem? Então, a França e o Reino Unido não apoiaram a agenda do pan-africanismo e pan-arabismo, tá? O pan-africanismo e o pan-arabismo era contra o domínio do Reino Unido e da França sobre os países árabes e africanos. Questão 29, pessoal, vamos lá, se fala de islamismo. Maomé, né, o Muhammad, que viveu entre Meca e Medina de 570 a 632, esses são os anos, tá? Foi o fundador do Islã, que significa submissão a Deus, o único e onipotente. Essa é o que a palavra Islã significa, tudo bem? No mundo moderno, o judaísmo, o cristianismo e o islamismo são as três principais religiões monoteístas, isto é, que preconizam a existência de um único Deus criador de todas as coisas. Elas se seguiam por textos sagrados estabelecidos em diferentes momentos. A Torá, que é do judaísmo, pessoal, a Bíblia, que vocês conhecem, e o Alcorão, que é do islamismo. O Islã foi rapidamente difundido pela pregação de Maomé e seus seguidores, e no século VIII estava presente desde a Pérsia até a Península Ibérica, passando por toda a Arábia, Império Otomano e região do norte da África. Pessoal, só lembrando aqui geografia, tá? Pérsia, onde hoje está o Irã, tudo bem? Península Ibérica, onde está Espanha e Portugal. Então, tinha toda essa região islâmica e continua sendo inclusive até hoje, tá? Com exceção da Península Ibérica, que houve a Reconquista Ibérica, em que os cristãos expulsaram os muçulmanos de lá, tá? Então, passaram a ser países cristãos, claro que hoje tem muitos muçulmanos nesses países europeus também, né? A imigração e tudo mais. Só que do Marrocos, que está logo ao sul da Península Ibérica, até a Pérsia, realmente são regiões hoje islamizadas, tá? Presença islâmica bem forte. E, inclusive, depois, isso aqui está falando do século VIII, depois continuou se expandindo, hoje o Islã está na Índia, está no oeste da China, está na Indonésia, tudo bem? Foi pela Ásia inteira. Império Otomano, pessoal, que o centro era em Istambul, né?
capital da atual Turquia, ele era um império que estava nesses Balcãs, falamos há pouco, né, dos Balcãs, que é na Europa, tá? E toda a Arábia, o Egito, era parte também do Império Otomano, né, o Iraque. A religião vinha acompanhada de maneiras de viver e de governar próprias no mundo árabe, chamadas de muçulmanos. Segundo a religião islâmica, os povos variados podem ser agregados em torno de uma comunidade de ideias e crenças capaz de produzir uma unidade, chamada de Ummah. Os 5 principais deveres de todo adepto do Islã são a profissão de fé, isto é, a declaração da crença em um só Deus e em Maomé como seu profeta, a oração 5 vezes ao dia, o pagamento do imposto religioso, o jejum no mês do Ramadã e a peregrinação a Meca ao menos uma vez na vida. Pessoal, eu vou dar uma pausa aqui e já volto. Pessoal, vamos lá então. Acerca da história do Islã no continente africano, é correto afirmar que os países árabes invadiram e dominaram o norte da África, impondo violentamente sua religião a povos que antes professavam religiões de matriz africana, e dando origem a uma relação de exploração colonial que depois inspirou os impérios coloniais europeus. Pessoal, de fato, o islamismo se espalhou, originalmente ele nasce na Península Arábica, né, e ele se espalha pelo norte da África e por outras regiões, né, que a gente falou agora há pouco. Mas, embora também tenha havido guerras, não dá para dizer que eles invadiram e dominaram o norte da África. Existiu uma expansão da religião mesmo, né? Impondo violentamente sua religião. Isso aqui até que está questionável, tá? Impondo violentamente sua religião. Não foi só isso. Teve também guerra, mas também teve uma expansão natural da religião, digamos assim. Povos que antes professavam religiões de matriz africana e dando origem a uma relação de exploração colonial. Aí aqui morreu, entendeu? Porque não teve exploração colonial dos povos árabes sobre os povos africanos, né? Existiu sim uma expansão da religião, e existiu unidades políticas, principalmente na Idade Média, que eram o califado e tudo mais, que não necessariamente, inclusive, tinha seu centro fora da África, né? Então, por exemplo, tinha o califado com centro no Cairo, no Egito, tinha outro no Marrocos, tinha inclusive na Península Ibérica, que a gente falou, que era o califado da Granada, né? Al-Andalus, que é o nome do país, por isso que também a região da Espanha que chama Andalucia. E também teve durante muito tempo o Império Otomano, que esse sim era de fora da África, que dominava uma parte da África pequena, na verdade só o Egito. Mas a gente não pode falar de uma relação de exploração colonial. Esse tipo de relação, ele nasce com os impérios coloniais europeus, tá certo? Exploração colonial é um fenômeno que começa com a Europa. Então, na verdade, começa, a gente pode falar de exploração colonial com Portugal e Espanha sobre as Américas, né? Portugal que sobre o Brasil e a Espanha também sobre a América Espanhola. E na África, a gente pode falar de exploração colonial, principalmente a partir do século XIX, com os impérios coloniais europeus. Embora já tivesse presença europeia antes, do século XIX na África, ela estava restrita a feitorias, que eram pequenos entrepostos comerciais na costa. Tá? Portugal também foi um dos países pioneiros nisso, lá em Angola. De qualquer forma, a gente não pode falar que os árabes tiveram exploração colonial sobre a África. Isso nem faz sentido, né? Porque são povos africanos que se islamizaram, tá? E se arabizaram também, né? Na Conferência de Berlim, realizada nessa cidade entre 1884 e 1885, os países árabes e os países europeus discutiram a divisão do continente africano entre si, dando origem a uma maior presença do Islã no norte da África e uma maior presença do cristianismo ao sul, situação que perdura até hoje. Pessoal, de fato, existe maior presença do islamismo no norte da África e maior presença do cristianismo no sul. Mas por que isso acontece? Porque o islamismo se expandiu originalmente dessa forma que eu falei para vocês, com expansão natural da religião, com algumas guerras também, se expandiu sobre o norte da África, né? As potências coloniais europeias, elas também dominaram o norte da África, fizeram exploração colonial do norte da África, mas elas não
conseguiram assim converter esses povos islâmicos para a sua religião. Elas têm cristãos no norte da África, tá? Tem descendentes de europeus, colonos, tal, que são cristãos, ou então cristãos originalmente desses lugares, principalmente no Egito, na Etiópia. Mas os europeus não conseguiram fazer um trabalho missionário de conversão dos muçulmanos ao cristianismo. A religião muçulmana era muito forte e esses povos permaneceram muito islamizados, muito muçulmanos. No sul, eles conseguiram fazer isso. Então, eles converteram boa parte daqueles povos que tinham religiões de matriz africana ao cristianismo, né, num processo que está associado à exploração colonial. Né? Até aí, vá lá. Agora, a Conferência de Berlim, o que ela foi? Ela foi, de fato, realizada entre 1884 e 1885. Ela marca, um marco desse início de exploração colonial no século XIX dos países europeus sobre a África que a gente está falando. Né? Então, já essa presença europeia que já tinha antes de 1884, ela chancela, a partir da Conferência de Berlim, 1884 e 85, em que esses países, a gente fala geralmente que eles dividem a África entre si, e, na verdade, a Conferência de Berlim ela estipula que aqueles países europeus que dominassem uma região da África, conseguissem dominar militarmente uma região, eles teriam direito a explorar essa região. Né? Então, aí começa uma corrida pela África, tudo bem? Não tem os países árabes nessa Conferência de Berlim. Então, isso aqui está terminantemente errado. Né? Eram só os países europeus que dividem a África entre si. Os países árabes, eles não participam disso. Na verdade, os países árabes, nesse momento, eles estão sob o domínio do Império Otomano também. Tudo bem? Alternativa C. O Cairo, capital do Egito, acabou por suplantar Meca como a cidade sagrada do Islã. E hoje muitos sheiks aceitam a peregrinação ao Cairo, no lugar da peregrinação a Meca, como alternativa de cumprimento de um dos deveres da religião islâmica. Turma, o Cairo, ele é de fato uma cidade enorme, né? Ele é a capital do Egito, e ele é uma das talvez a mais importante cidade do mundo árabe. Tá? Também é uma das cidades mais importantes da África, né? Uma das maiores cidades da África. Eu acho que fica entre o Cairo e Joanesburgo, na África do Sul. Mas ele não é uma cidade sagrada do Islã. Né? A cidade sagrada do Islã realmente é Meca e Medina, que são as cidades em que o profeta Muhammad viveu. Né? Está no texto motivador nessa questão 29. Então, o Cairo nunca se tornou uma cidade sagrada do Islã. Ele é uma cidade muito importante, né, do mundo árabe. Então, assim, por extensão, ele também é uma cidade importante de maioria muçulmana. Né? Mas ele não é uma cidade sagrada em que se pode peregrinar ao Cairo ao invés de Meca. Na verdade, isso é muito estabelecido na região islâmica, que a peregrinação que tem que ser feita é a Meca uma vez na vida, que é o que está no texto motivador. Tudo bem? Isso acho que a gente pode nos levar à alternativa E, tá? O que a gente falou agora do Egito. Então, alternativa E. Embora tenha tido importante presença no norte da África, a expansão islâmica regrediu, como se pode verificar no Egito, país africano de maioria cristã e sede da Igreja Ortodoxa Copta, que deu origem à Igreja Ortodoxa Etíope. Não regrediu, turma, não regrediu. Na verdade, o Islã ele se expande ali sobre uma região que antes era mais cristianizada, tudo bem? Então, realmente, tem dois erros aqui. Primeiro, você pode verificar no Egito? Então, realmente, o Egito ele é sede da Igreja Ortodoxa Copta, na cidade de Alexandria, tá? Não é no Cairo, é em Alexandria. E realmente essa igreja ela dá origem à Igreja Ortodoxa Etíope, que a gente falou na aula também, que tem a sede na capital da Etiópia, que é Addis Abeba. Mas não podemos falar que houve uma regressão do islamismo e que um crescimento do cristianismo e que dá origem a essa Igreja Ortodoxa Copta. É o contrário. Na verdade, a Igreja Ortodoxa Copta, que tem sede em Alexandria, ela pré-existe à expansão islâmica, ela pré-existe inclusive ao islamismo. Né? Então, a gente falou disso também. Né? Então, Jesus Cristo viveu, como vocês sabem, na Palestina, né? Na Judéia e tal, e o cristianismo ele se espalha a partir daí por diferentes regiões. Então, ele se espalha para a Grécia, se espalha para Roma, né? Que é a história que geralmente a gente conhece, né? Nós, um país de tradição cristã, primeiramente católica e depois protestante, a gente tem
a gente aprende, tal, quem tem formação religiosa, que o cristianismo, Paulo e tal, vai a Roma, e aí existe uma expansão do cristianismo em Roma, né? O que a gente ouve menos é que também existiu uma expansão também sobre o Egito, que é uma região mais perto até da Palestina do que Roma, né? E aí, uma das igrejas que são fundadas é a Igreja Ortodoxa Copta. Então, a gente tem a fundação da Igreja Católica Apostólica Romana, com sede em Roma, a Igreja Ortodoxa Copta, com sede em Alexandria. A gente tem a Igreja Ortodoxa, se não me engano, é Igreja Ortodoxa Grega, não sei se é esse o nome, que tem sede em Constantinopla, que na verdade é Istambul. Então, Constantinopla, depois, quando os otomanos dominam, né, a gente está falando aqui do Império Otomano, ela muda seu nome para Istambul, mas até hoje, a sede dessa igreja tem o Patriarca de Constantinopla, é o nome. Fica em Istambul, mas ele mantém o nome antigo da cidade, né? Então, que nem o Papa é o Patriarca da Igreja de Roma, né? Tem o Patriarca da Igreja, o Patriarca de Constantinopla, que é o Patriarca dessa Igreja Ortodoxa e mais grega, e o Patriarca de Alexandria é o chefe da Igreja Copta, né? Depois também passou a ter em Addis Abeba, então o Patriarca de Addis Abeba. E essa expansão, ela, como eu falei, é anterior ao islamismo, né? E existe até hoje, tá certo, o Patriarca de Alexandria. Mas o islamismo chegou depois. A gente viu aqui no texto motivador que Mohammed, que funda a religião, ele vive entre 570 e 632. Então, depois que já existia todas essas igrejas, Roma já tinha se convertido oficialmente ao cristianismo, né? Aí que começa o Islã, e aí ele se expande, e se expande também sobre o Egito, que era um país, a, não sei se de maioria, talvez de maioria cristã nessa época, ou pelo menos de uma minoria cristã importante, e ele passa depois disso a ser um país de maioria muçulmana. Continua sendo um país de minoria cristã importante, tal. A gente falou mais um pouco para trás que muçulmano não se confunde com árabe, né? E que tem árabes cristãos. Então, os árabes egípcios cristãos, que são seguidores do Patriarca de Alexandria, da Igreja Copta, eles são árabes cristãos, né? Um dos secretários gerais da ONU, mais importantes, acho que o penúltimo, o antepenúltimo secretário-geral da ONU, antes do cara lá de Gana, que inclusive a gente falou, era o Boutros Ghali, que era um copta, tá? Um egípcio cristão. Isso nos deixa, pessoal, todas as alternativas agora erradas, né? Com a alternativa D, que a gente deixou para falar por último, que embora já existisse um comércio transsaariano antes do surgimento do Islã, foram os comerciantes muçulmanos os que mais desenvolveram essa modalidade de redes de troca, levando os produtos das regiões do Sahel e mais ao sul ainda, em direção às cidades e portos comerciais do norte da África. Pessoal, é isso mesmo, tá? Então, esse comércio transsaariano é o comércio que, por definição, ele liga as regiões ao sul do Saara, né? Então, ao sul do Saara está o Sahel e mais ao sul estão as regiões de floresta, né? Ao norte do Saara, que são os portos na região do Mediterrâneo, né? E a partir desses portos liga com a Europa, né? Então, se vocês pegarem o mapa, então tem o mar Mediterrâneo, que divide a Europa da África, tá? E aí tem uma grande região do Saara, e aí tem a África ao sul do Saara. Né? O Saara também foi parte da África. Então, por que o comércio transsaariano? Porque é uma região bastante inóspita do Saara, né? E essas caravanas de camelos e tal, elas ligavam, né, as regiões mais habitadas no norte, na costa norte africana, tá? Na costa mediterrânea da África, e ao sul do Saara, atravessando o Saara, que é uma região inóspita. E aí eles levavam os produtos, né, que são produzidos ao sul do Saara, no Sahel, na floresta, para o norte da África, então para os povos árabes ali, habitantes do norte da África, e a partir daí também nesses portos para outras regiões, né, através dos barcos, através dos mares. Tudo bem? Então essa D está correta. Vamos à questão 30, tá? Essa questão 30 ela falava um pouco de vários povos que a gente estudou, vários reinos, né? Algumas sociedades africanas formaram grandes unidades políticas ou estados, como o Egito, Mali, Songhai, Oyo, Ashanti e Daomé, e outras eram agrupamentos muito pequenos de pessoas que caçavam e coletavam o que a natureza oferecia, ou plantavam o suficiente para o sustento da família e do grupo. Mas todas, das mais simples às mais complexas, se organizavam a partir da fidelidade ao chefe e das relações de parentesco. O chefe de família, cercado de seus dependentes agregados, era o núcleo básico de organização na África.
Assim, todos ficavam unidos pela autoridade de um dos membros do grupo, geralmente o mais velho, e que tinha dado mostras ao longo da vida de sua capacidade de liderança, de fazer justiça, de manter a harmonia na vida de todo dia. Tá? Acerca da história das sociedades africanas, é incorreto afirmar que a. O Egito, cujas origens remontam à sedentarização de povos nômades e seu assentamento no Vale do Nilo e o desenvolvimento da agricultura, pode ser considerado uma das sociedades mais antigas do mundo. Pessoal, então o Egito, a gente viu na aula, né? Ele realmente é uma sociedade que se constitui a partir da sedentarização dos povos nômades. Povos nômades que transitavam de um lugar ao outro, tá? Não tinham residência fixa, geralmente caçavam e coletavam os produtos da natureza, né? A partir do momento que eles desenvolvem a agricultura, eles se assentam no lugar fixo, porque você planta nesse lugar, você tem que ficar aí, né? E eles plantaram no Vale do Nilo, porque a região deserto do Saara, tal, que não dá para plantar nada, realmente tinha que ser nômade. Eles perceberam que no Nilo, o Nilo enchia, o rio vem a cheia do rio, né? Que nem aqui quando chove para caramba e tal, que tem enchente. Então é natural esse fenômeno, né? O rio enche e aí depois ele vaza, né? Que é quando ele diminui de novo o nível da água. E essa região que ele encheu, que é nas margens do rio, ela fica toda fertilizada. Então, embora seja deserto, não chove, o próprio rio ele fertiliza essa região e aí você conseguia plantar. Então, eles tinham que controlar esse movimento natural das cheias e das vazões do rio, né? E eles sabiam fazer isso, construíram diques, tudo mais para fazer isso. Tudo isso estava ligado à sedentarização, né? Ao assentamento desses povos nesses lugares. Então, eles construíram uma infraestrutura, tá? De diques, né? Para conter as águas e tudo mais. Então, eles aproveitavam esse fenômeno natural. Quando o rio vazava, eles plantavam ali, depois colhiam, tinha que colher antes da próxima cheia. Tudo bem? Realmente é uma das cidades mais antigas do mundo que aprendeu a controlar as forças da natureza e a agricultura nesse processo, né? B. O reino da Etiópia inicialmente se forma como uma série de famílias cristãs participando da disputa pela liderança local. Mas no século XII, os muçulmanos se afirmam e passam a dominar politicamente a região, dando origem ao movimento Rastafari. Pessoal, essa estava incorreta. Na verdade, o reino da Etiópia se forma numa disputa de famílias muçulmanas, mas no século XII, o cristianismo, que estava se expandindo a partir então, a gente tem dois fenômenos juntos, né? A expansão islâmica pelo norte da África, mas o cristianismo, que estava lá na igreja de Alexandria, né? Ele migra para o sul, e aí também ele se firma na Etiópia, e aí a gente tem o patriarca de Addis Abeba, a igreja ortodoxa etíope. Tudo bem? Essa aqui é um pouco uma pegadinha que dá para confundir. Movimento Rastafari, aí talvez essa fosse a parte mais errada, que desse para você perceber que essa era incorreta, porque realmente dá origem ao movimento Rastafari, mas o que dá origem tem mais a ver com o cristianismo, até com o judaísmo, do que com o islamismo, né? Então, o imperador da Etiópia, que foi coroado no século XX, o Haile Selassie, ele foi visto pelos aderentes ao movimento Rastafari, que eram, na verdade, africanos na diáspora, né, principalmente na Jamaica, como uma liderança da negritude, né, e tem um ar messiânico. Então, ele salvaria os africanos que estavam na diáspora e tal, os levaria de volta para a África, uma coisa nesse sentido. Né? Então, esse é o movimento Rastafari, que surge na Jamaica, e muitos de vocês conhecem. Os povos iorubá não tiveram uma organização imperial. A cidade sagrada de Ifé, contudo, representava um ponto de ligação entre os povos da floresta e os da bacia do Níger. É isso mesmo, tá, pessoal? Os povos iorubá não tiveram uma organização imperial. Uma entidade política que dominava as demais, ao contrário do Império Achante, que a gente vai ver na próxima alternativa, mas eles eram ligados entre si por uma religiosidade, né, pelo comércio, e a cidade Ifé, que é uma cidade sagrada, ela era um centro religioso, comercial, desses povos iorubá que habitavam essa região. Então, a cidade que ficava na atual Nigéria, né? E realmente ela é uma ligação, a gente vê isso na Nigéria até hoje, né? Entre os povos da floresta, que está ao sul, que está próximo da costa, e os povos mais ao norte, né? Aqui fala a bacia do Níger, que é um rio que cruza o Sahel. Tudo bem? Então, uma região um pouquinho mais árida. Tá? A gente viu isso naquela aula de geografia da África, que eu fiquei lá mostrando o globo terrestre com a África e tudo mais. Alternativa D. O Império Achante consolidou-se após uma série de alianças entre diferentes povos na região, principalmente através de matrimônios. É isso mesmo, tá? Por que é um Império Achante? Porque ele é um império, tinha um rei dos reis, tá? Que é o Asantehene, na língua
Ashanti. Por que ele é um rei dos reis ou imperador? Porque tem outros reis dos outros reinos que se subordinam a ele. Então, ele tem uma estrutura imperial, né, ao contrário do Yorubá. Então, ele tem uma ascendência sobre os demais reis. E tinha o conselho do Asantene, que os diversos reis dos diversos reinos da região sentavam e discutiam as questões, mas o Asantene é o principal, ele é rei dos reis, reina sobre os reis, que são os demais, tudo bem? Então, esse é o Império Ashanti. Alternativa aí, colonização da África Austral pelos boeres, população branca de origem holandesa e falante de africâner, resultou a partir do século XIX em violentos conflitos raciais entre estes e os Zulus, povo de origem banto habitante da região. Então, essa é interessante, é uma alternativa interessante, pessoal, porque ela faz uma ponte entre o que a gente estava vendo dos reinos africanos. Né? Começamos, na verdade, nessa questão de reinos lá no Egito, lá atrás, né? Há 5.000 anos antes de Cristo. Né? Mas vimos esses reinos também, Ashanti, Reino do Congo, né? A Yorubá, que são ali do século XV, XVI, XVII, né? Vimos também um pouco antes o Songhai, o Mali, do século XII e tudo mais, na né? Etiópia. Essa questão alternativa E, né? Ela faz uma ponte entre esse período e um período do século XIX, que é um período posterior, que já é o da dominação colonial dos impérios coloniais europeus, que a gente estava falando. Né? E realmente foi isso que aconteceu. A África Austral tem uma situação sui generis em toda a África, porque ela foi colonizada no que a gente chama de colonialismo de assentamento por esses povos boeres. Então, ela se aproxima mais do que a experiência das Américas, que é a experiência que a gente teve aqui, que teve nos Estados Unidos. Né? Por quê? Porque esses povos boeres, eles estavam vindo fugidos lá da Holanda, e eles se assentaram na região da África Austral, da África do Sul, procurando estabelecer aí a sua vida, uma colônia e a sua vida a partir daí, né? Então eles não vieram necessariamente explorar e ir embora, né? Nem foram empresas coloniais que vieram explorar, como aconteceu em outros lugares, mas era um povo que se deslocou para essa região e procurou se estabelecer aí. Eles queriam criar uma sua nova casa, tá? Fugindo lá dos conflitos religiosos na Europa. Só que com isso eles entram em conflitos com os povos nativos. Então, o colonialismo de assentamento é um negócio complicado, porque eles querem se estabelecer lá, só que a região não é vazia. Né? Então, eles têm que expulsar os povos habitantes do local, né? Que são os Zulus, né? O povo de origem banto. Aí eles fazem guerra para isso, praticam genocídio. Né? E é isso que vai dar origem, no século XX, ao regime do apartheid. Por quê? O regime apartheid é dominado pelos boeres, né? Que eram esses povos brancos que consideravam a África do Sul a sua casa e que estavam dispostos a explorar, a escravizar os povos Zulus, né, os povos africanos negros. E aí, por que a gente faz esse paralelo com as Américas, o Brasil, os Estados Unidos, a Argentina? Porque tem muito a ver com isso também. Né? Então, nos Estados Unidos, também vai lá o europeu se estabelece e pratica o genocídio, né, dos povos indígenas. Né? Acontece na Argentina, acontece no Brasil. Né? Então, tem uma experiência parecida com a África do Sul. Isso geralmente se compara também, quando você quer ver a questão racial, também se compara Brasil com a África do Sul, né, com os Estados Unidos. Né? Aí tem a questão negra em cada um desses países, e também se poderia comparar com a questão indígena, porque na África, os povos indígenas do local, né, indígenas no sentido de povos nativos da região, são os africanos, né, são os negros. Então, o que acontece? Tem uma experiência parecida de exploração também, de genocídio, né, com o que acontece nas Américas. Então é isso, pessoal. Espero que tenha ficado mais claro, espero que vocês tenham ido bem nas outras matérias também, e como eu disse, estou à disposição aí para quem quiser precisar tirar dúvidas, tá legal? Obrigado, e vamos que vamos. Na próxima aula a gente faz aquela grande revisão que eu prometi para vocês, tá bom? Grande abraço.